Bom, pessoal, continuando então, divisão de polinômios. Agora, nós vamos fazer a divisão de polinômio por polinômio. Eu vou pedir uma atenção especial, porque essa divisão ela é bastante complexa, tá? Ela exige bastante atenção, e eu vou tentar ser bastante detalhada na explicação, tá? Vamos ver como é que fica. Qualquer dúvida, vocês me questionam depois, tá? Então, a divisão de polinômio por polinômio. Consideramos apenas a divisão entre polinômios com as mesmas variáveis, tá? A mesma variável. Então, eu só vou dividir se eu tiver x no polinômio dividendo e x no polinômio divisor, tá? Que seriam os termos da divisão, tá? Ou y e y. Eu botei aqui os exemplos, mas tem que ser x dividido por x ou y dividido por y, tá? Eu não posso ter x dividido por y, que aí eu não consigo fazer, tá? Neste caso, o conceito e as regras da divisão de um polinômio por um outro polinômio são semelhantes aos da divisão de um número natural. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Numa divisão de números normais, tá? A gente tem um elemento, aqui eu botei o nome de A para o dividendo, que é aquele que vai ser dividido. O B seria o nosso divisor, ou seja, por quantas partes eu vou dividir o A. O Q é o quociente, que é o resultado de uma divisão, e o resto, se houver, né, seria o R. Isto aqui é o formato de uma divisão de números que vocês já conhecem, tá? E é a partir disso que nós vamos fazer o comparativo para que vocês consigam acompanhar a ideia da divisão de polinômios por polinômios, tá? Então, aqui, lembrando que, né, em uma divisão de números naturais, seguindo os termos da divisão, que é o dividendo, divisor, quociente e resto, eu só dei nomes, nomes não, né? Só identifiquei eles com letras para facilitar, para reduzir, não ter que escrever dividendo, divisor, tá? Então, assim, ó, se eu tenho uma divisão qualquer, quando eu quero descobrir se essa divisão está correta, o que tem que acontecer, tá? Vamos chamar assim, a prova real da divisão é o divisor, ou seja, quem está dividindo, multiplicado pelo quociente, que é o resultado, mais o resto, se existir, precisa ser igual ao dividendo, que é o valor que a gente estava dividindo, tá? Essa mesma ideia a gente vai usar para os polinômios, tá? Então, assim, nós vamos primeiro fazer a divisão e depois, para ter certeza de que essa divisão está realmente correta, a gente pode fazer, então, esse processo. Multiplicar o divisor pelo quociente e somar, adicionar o resto, e precisa ser igual ao polinômio do dividendo, ao polinômio que estava sendo dividido, tá? Então, vamos ao exemplo. Observe o exemplo com polinômios. O polinômio, que a gente vai chamar de polinômio A, tá? É 9x ao quadrado mais 6x menos 3. Ele está sendo dividido pelo polinômio 3x mais 1, tá? Aqui, então, só para lembrar aquela regrinha, e a nossa definição, que o polinômio A é o dividendo e o polinômio B é o divisor. Só para a gente identificar, eu vou deixar aqui do lado, tá? Agora, observem aqui comigo as regras. Primeiro, nós dividimos o termo de maior grau do polinômio A, ou seja, do primeiro polinômio, pelo termo de maior grau do polinômio B, que é o segundo polinômio.
Quem são os termos de maior grau destes dois polinômios? No polinômio A, no primeiro polinômio, o maior grau é o monômio 9x². E no segundo polinômio, o maior grau é o monômio 3x, tá? Então, observem aqui que eu estou montando a divisão. Assim, cada explicação, ela vai estar dentro de um quadro de uma cor que corresponde à cor do que foi feito aqui, tá? Então, ajuda para vocês fazerem a associação, eu acho que vai ser interessante observar desta forma. Então, o que eu falei neste quadro aqui? Que eu vou dividir o termo de maior grau do polinômio A pelo termo de maior grau do polinômio B, tá? Então, eu só estou fazendo o que eu escrevi ali. Quem é o termo de maior grau? 9x², e aqui é o 3x, tá? Se eu dividir 9x² por 3x, usando a regra da divisão de monômios, eu sei que 9 dividido por 3 dá 3, e que x² dividido por x dá x, né? Para quem ainda não lembra, ou não memorizou a regra, se eu tenho x² com expoente 2, na divisão eu faço a subtração de expoentes. Aqui não aparece o expoente, mas é o expoente 1, portanto, 2 menos 1 dá 1, por isso aqui deu 3x, tá? Continuando. A segunda regra, multiplicamos o quociente 3x pelo divisor 3x mais 1. O 3x que está aqui, pelo divisor 3x mais 1. Como se fosse uma divisão por números naturais, né? Que vocês já fazem isso. E nós vamos obter, então, o produto, que é 9x² mais 3x. Ó, aqui eu vou demonstrar, ó. Tá? E para finalizar este processo, eu vou subtrair o produto do nosso dividendo que já tinha antes, tá? O que aconteceu aqui? Lembrem de uma divisão comum. Se eu tivesse aqui, então, um número que eu descobri que dava para dividir, lembra? Eu multiplico isto, que é a parte do quociente, pelo divisor, e eu coloco aqui o resultado, né? O produto da multiplicação. Aí, em seguida, eu vou subtrair a parte que eu estou considerando para essa divisão. No caso, eu vou subtrair todo o dividendo, né? Pelo valor que deu a multiplicação, pelo produto dessa multiplicação, 3x vezes 3x mais 1. E essa subtração vai me dar um novo dividendo, né? Para eu continuar a divisão, um novo valor a ser dividido, tá? Então, observem aqui que 3x vezes 3x é 9x², e 3x vezes 1 é 3x. Subtraindo, então, o 9x² menos 9x² dá 0, por isso não tem nada aqui. E o 6x menos os 3x fica 3x. E aqui eu desço, então, o 3, tá? Agora, o próximo passo, eu vou continuar a divisão, dividindo 3x menos 3 por 3x mais 1, que ainda é o meu divisor. Dividimos o termo de maior grau de novo pelo termo de maior grau do divisor. Lembram que eu fiz isso lá no início? Vou fazer de novo. Vou sempre observar quem tem o maior grau, tá? Uma observação, quando eu não tenho nenhuma parte literal, nenhuma letra, a gente diz que o grau é 0, tá? Então, se o 3x tem o grau 1 e o 1 não tem grau, ou seja, 0,
então o 3x é o de maior grau. O mesmo acontece aqui embaixo, tá? Então, continuando, nós vamos fazer o próximo passo. Olhem o que eu fiz aqui. Eu não quis trocar as cores para não confundir vocês, mas então eu só sinalizei o que eu estou fazendo, no que eu estou me referindo, tá? 3x corresponde ao termo de maior grau, e aqui o 3x também corresponde ao termo de maior grau, certo? Então, 3x dividido por 3x dá 1, né? 3x é uma vez 3x, então é 1, tá? Agora, fazendo o processo final, certo? O que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos multiplicar o quociente, que é 1 neste momento, pelo divisor, que é 3x mais 1. E vamos obter o produto. Olha aqui o que vai acontecer, ó. 1 vezes 3x é 3x, e 1 vezes 1 é 1. Então, nós vamos subtrair isto, 3x menos 3x é 0, por isso não tem nada aqui. E menos 3 menos 1 fica menos 4. O que aconteceu? Nós subtraímos o produto desta multiplicação de 1 vezes 3x mais 1, que é o 3x mais 1, subtraímos do 3x menos 3. E o que resulta aqui? Menos 4, tá? O que é esse menos 4? O menos 4 é o nosso resto. Nada mais é do que o nosso resto, tá? Então, a divisão termina quando a gente obtém como resto um polinômio de grau menor que o grau do divisor. Olhem aqui, o divisor era 3x mais 1, ou seja, de grau 1, porque aqui só tem 1, né? E aqui não tem grau, aqui é 0, tá? Tem grau 0. E o nosso resto é grau 0. Portanto, 0 é menor que 1, e então terminou a nossa divisão, tá? Como o grau do resto é 0 e o grau do divisor é 1, a divisão está encerrada, certo? Agora, para a gente ter certeza de que isso está correto, tá? Só para confirmar, então, a divisão de A, que era o nosso polinômio 9x² mais 6x menos 3, por B, que era 3x mais 1, tem quociente, ou seja, o resultado, 3x mais 1 com o resto 4 negativo. Menos 4, tá? Se eu não falei menos antes, eu falei errado, mas é menos 4. Até, deixa eu confirmar. É, menos 4, tá certo? Então, aqui, ó. Para a gente verificar, então, se a divisão está realmente correta, nós devemos multiplicar o quociente pelo divisor e adicionar o resto R. O resultado obtido precisa ser igual ao dividendo. O que eu fiz aqui, então? Segui a regra que foi mostrada no outro slide lá e fiz aqui, então, ó. Quem é o nosso B? O nosso B é o nosso divisor, 3x mais 1. Quem é o nosso Q? O nosso Q é o quociente, que é o resultado da divisão, 3x mais 1. Opa, peraí que tem coisa errada aqui. Peraí que tem coisa errada aqui. Esse quociente está errado. Ó, sorte que eu olhei aqui, ó. Ah, não, tá certo. Eu que tô fazendo confusão. Desculpa, gente. É isso aí mesmo. Tá. Fiz confusão agora, desculpa. Ó, então 3x mais 1. E o R é o menos 4, tá? Então, seguindo aqui, fazendo a correção. Desculpa a confusão, mas eu achei que não podia ser, que não era igual, que eu tinha digitado errado. Então, aqui, ó, voltando. O B é o nosso divisor, o Q é o nosso quociente e o R é o nosso resto. Divisor é por quanto eu estou dividindo, Q, quociente, é o resultado,
e R é o nosso resto, tá? Se eu fizer esta multiplicação aqui, seguindo a regra da multiplicação de polinômio por polinômio, 3x multiplica 3x, que vai dar 9x ao quadrado. 3x agora multiplica por 1, que vai dar 3x. 3x, aqui então eu encerrei o processo com o 3x. Agora vamos para o 1. 1 vezes 3x dá 3x, e 1 vezes 1 dá 1. E o 4, que antes já era negativo, permanece. Reorganizando, como é que fica? 9x ao quadrado mais 6x menos 3, que é, olha aqui, ó, é o nosso dividendo, né? É o nosso A. Lembra? Dividendo era 9x ao quadrado mais 6x menos 3, né? E aí, então, por fim, o valor encontrado em A corresponde ao valor inicial de A, do dividendo. Logo, a divisão, então, está correta. É isso aí. E está finalizado, então, o processo da divisão de polinômio por polinômio. Quem não entendeu, eu vou pedir que assista novamente o vídeo. Ele é bastante complexo, é bastante trabalhoso, mas é bastante importante também, tá? E na sequência nós estaremos estudando, então, a divisão de polinômios incompletos, e eu explico no próximo vídeo. Um abraço a todos, então. Não precisa, assim, depois de 20,